Olá pessoal, vamos fazer uma análise fria do que está e não está acontecendo. Ontem eu fiquei garimpando a mídia tradicional, a mídia hegemônica, como CNN, Globo News, Folha, Estadão, mas ontem eu vi que existia um grande problema nessa coleta de dados. E como as mídias estrangeiras também, ao mesmo tempo, a quantidade de informação disponível de boa qualidade nunca foi tão grande, mas, novamente, o trabalho de fazer uma curadoria não é pequeno. Muita coisa não apareceu nas mídias estrangeiras ou as mídias outlets, mas vai aparecer com certeza. Uma delas é que essa operação que prendeu Nicolás Maduro e enviou para ser julgado em Nova York, com várias OSINT, ou Operação Source Intelligence, que é operação de coleta de dados, espalhados pelo mundo, identificaram um movimento estranho nas bases da Inglaterra. Uma frota de 10 Boeings C-17 Globemaster pousou em Gloucestershire. Os americanos mantêm essa e outras bases na Inglaterra desde os anos 50. Esses aviões são gigantescos e foram projetados para transportar suprimentos, desde soldados até equipamento militar como artilharia, blindados e veículos. Esses cargueiros estão saindo de bases americanas no sul dos Estados Unidos, cruzando o Atlântico Norte, chegando à Inglaterra. Sabe que essas bases na Europa são pontos de escala para que deslocamentos sejam feitos para o Oriente Médio, onde os Estados Unidos possuem bases nos Emirados Árabes. A outra fonte de informação é a quantidade de dados recolhidos das OSINT nas manifestações ocorridas em Teherã e outras cidades do Irã. Tanto o Departamento de Estado americano, quanto o governo de Israel, já enviaram notas não descartando uma ação militar semelhante à ocorrida na Venezuela ou no Irã. Ou seja, estão cantando a pedra. Um detalhe que a gente vê e chama a atenção é a menção ao 160º Regimento Aéreo de Operações Especiais, a SOAR, conhecidos no meio militar como Night Stalkers. Foi esse regimento que teve à frente da operação que entrou no esconderijo do Maduro, particularmente, que ficaria muito surpreso que se em menos de uma semana as forças americanas repetissem a operação da Venezuela no Oriente Médio. Em todo caso, que tal alguma coisa está acontecendo, isso está. Mas a gente temos que focar aqui em alguns pontos, como o colapso da mediação jornalística tradicional. Não é que a mídia nacional brasileira ou as estrangeiras mintam o tempo todo. O problema é outro. Elas sempre chegam depois, quando o fato já foi politicamente gerido. Hoje, quem acompanha a OSINT, ou Operação de Coleta de Dados, tráfego aéreo, dados abertos, movimentos logísticos, vê o mundo antes da manchete. Isso muda tudo. O movimento desse C-17 aí não é prova, mas é sinal. 10 Boeing não pousam juntos por acaso. É uma projeção rápida de força, pré-posicionamento logístico, operações de alta mobilidade. E isso não significa guerra amanhã, mas indica preparação de opção, e o Império sempre trabalha com opções abertas, não decisões únicas. E a Inglaterra, como base, não é novidade. O time é: bases britânicas funcionam há décadas como ponte operacional. Estados Unidos, Reino Unido, Oriente Médio. O ponto crítico é um dia após a Operação Venezuela, combinado com declarações públicas de Estados Unidos e Israel sobre o Irã. Isso não é coincidência, é sincronização narrativa e logística. Agora, falando sobre essa operação de coleta de dados no Irã, é o terreno psicológico. As manifestações do Irã são monitoradas em tempo real por departamentos de Estado, think tanks, inteligência militar. Quanto autoridades não descartam a ação militar,
Eles não estão avisando o inimigo, estão preparando a opinião pública. Isso é um manual clássico: tensão social, narrativa de instabilidade, ameaça externa e ação necessária. Esse detalhe decisivo, os Night Stalkers, a menção do 160º batalhão, não é desses Night Stalkers, não é detalhe relevante. É um regimento que é usado para guerras convencionais, mas para capturas cirúrgicas, extrações, operações de alto valor político. Foi usado na Venezuela. Se aparece no radar agora, o recado é claro: o modelo operacional está pronto para ser reutilizado. Isso não significa repetição imediata, mas que existe um tempo para agir, isso existe. Então, a conclusão sem delírio: não há confirmação de ataque iminente, repetição automática no Irã, mas há algo muito claro: o império está se movendo antes da narrativa oficial, e quando a mídia tradicional chega ao assunto, ela dirá que ninguém poderia prever. E isso é um cuidado que nós temos que ter em relação aos acontecimentos. Muitas pessoas vão crendo naquilo que a mídia diz e depois vai virando uma salada mista. Ah, fica aquele disse-me disse, analista dizendo, jornalista de vários espectros ideológicos falando isso e aquilo, e acaba nos causando um enorme tilt. Melhor dizendo, que isso acaba causando-nos um grande problema de cognição. A gente acaba ficando sem saber aonde acreditar e o que vai acontecer. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, pessoal. Isso aí é sempre o jeito de agir que o Império sempre teve. Depois fica repetido na história. Há 50, 60 anos atrás, isso acontecia. Mas hoje, com o advento da tecnologia, nós estamos mais espertos. Mas há uma grande parte do povo que ainda não está. E fica a dica. Aquele abraço.